Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Bienvenue à tous. O meu nome é Maria das Dores Fernandes. Sou professora de francês e colaborei com as minhas colegas Lourdes Silva e Lina Rodrigues na construção deste nosso projeto, pelo qual temos tanto carinho. En français, s'il vous plaît. Para o 10º ano, francês continuação, formação geral e específica. Por que en français, s'il vous plaît? Porque queremos incentivar os nossos alunos a utilizar a língua francesa, dentro e fora da sala de aula, no cumprimento diário, bonjour, e a apreciar a cultura francófona, cada vez mais presente neste mundo global, por exemplo, através de canções e de filmes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens, criar laços. É esse o nosso propósito, enquanto professoras e, claro, enquanto autoras. Criar laços entre nós, colegas, e com os alunos é essencial, pois, se os cativarmos para a língua francesa, poderemos despertar neles um amor para a vida toda. Para que este propósito se concretize, convidamos-os a conhecer as mais-valias do nosso projeto. O nosso manual apresenta textos adequados ao nível de ensino e vocabulário, com as definições em francês. É uma das grandes novidades. Synthèse gramatical, no final do manual, para apoiar o trabalho autónomo do aluno. Avaliação formativa, com questionários que seguem a tipologia do Exame Nacional. Projet, outra novidade. Projetos com instruções detalhadas para o desenvolvimento de cada tarefa, podendo ser desenvolvidas em trabalho de grupo e de forma interdisciplinar, assim como as soluções em contexto, exclusivamente para os professores. Componente digital. Na escola virtual terão acesso a numerosos recursos editáveis que vos ajudarão no dia-a-dia. En français, s'il vous plaît, é um projeto completo, com todas as ferramentas necessárias ao trabalho diário do professor, incluindo os componentes manual, cahier d'activité, com a obra integral Le Petit Prince, outra novidade que esperamos motive os nossos alunos para a leitura em francês, le cahier du professeur e extra, en français, s'il vous plaît, e ainda o manual digital. Começando pelo manual, o tableau de contenu permite compreender a diversidade e a riqueza de documentos, mas também ter uma visão geral dos vários domínios que serão trabalhados em cada unidade. Todas as unidades apresentam vários documentos, permitindo ao professor, se assim o desejar, explorar textos diferentes de ano para ano, ou selecionar os textos mais adequados ao nível linguístico dos seus alunos. Queremos realçar ainda que, ao longo do projeto, procuramos oferecer documentos oriundos de várias realidades francófonas, em que a língua é comum, mas a cultura difere.
proporcionando assim um contacto mais amplo e rico com o mundo globalizante. Para auxiliar na construção de aulas mais dinâmicas, todos os domínios são desenvolvidos de forma harmoniosa e equilibrada, respeitando tanto as orientações do programa, como o quadro europeu comum de referência para as línguas, os princípios do projeto Maia, que será implementado em todas as escolas a partir do próximo ano letivo, o perfil dos alunos para o século XXI e as aprendizagens essenciais da disciplina. O nosso manual contempla ainda textos para os alunos da formação específica, onde se destaca a rúbrica ou resumo. Para além dos textos especificamente direcionados para os alunos da formação específica, como já referimos anteriormente, também apresentamos testes para a avaliação formativa, provas para a preparação dos exames DELF e, no final do manual, quadro síntese dos conteúdos gramaticais. O manual abre, com uma unidade 0, um recomeço, para auxiliar na ambientação e na integração do professor e dos alunos. O intuito é consolidar conhecimentos, permitir a descoberta da estrutura do manual e fazer uma diagnose do nível linguístico dos nossos alunos. Encontrarão ainda, no cahier do professeur, um teste formativo para aplicar no final desta unidade. Uma das grandes novidades, exclusivamente para o professor, são as soluções dos exercícios em contexto aciano para facilitar o trabalho de correção e aperfeiçoamento das respostas dos alunos e, claro, poupar tempo. Sempre com a preocupação de partirmos de um momento didático de mise en route para a exploração dos conteúdos a lecionar, todas as unidades oferecem atividades diversificadas e lúdicas, como áudios, imagens, filmes, livros, levando o aluno à descoberta do tema e dos conteúdos a desenvolver. Passo agora a palavra à minha colega Lina, que vai apresentar os diferentes domínios de aprendizagem trabalhados no nosso manual. Obrigada, Dores. No domínio da compreensão e expressão écrite, optamos por textos com temas que vão ao encontro dos interesses dos jovens, com pertinência intelectual de diversas fontes e com diferentes graus de dificuldade, cujos exercícios de interpretação partem sempre de uma exploração global para uma exploração mais seletiva, estratégias essenciais para a compreensão leitora. Outra das nossas novidades, os textos apresentam sempre que necessário vocabulário explicado em francês. Para além dos textos com temas atuais e do interesse dos alunos, recorremos a documentos autênticos, como estes. A compreensão auditiva e audiovisual assume um papel cada vez mais importante no mundo contemporâneo. Assim sendo, na componente da compreensão auditiva, compreensão oral, tivemos a preocupação de selecionar documentos autênticos, atuais e de diversas tipologias, como a reportagem, a entrevista, a canção, entre outros. E, claro, criámos exercícios de exploração relativos a cada documento. Ainda na componente da compreensão auditiva e também audiovisual, compreensão oral ou vision, optamos por filmes recentes, cuja exploração é feita em 3 fases, ou seja, antes, durante o visionamento da bande-annonce. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle La division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. E após o visionamento do trailer. Expressão oral. Dada a importância da expressão oral e visando desenvolver a capacidade do aluno de se exprimir em diferentes contextos, mobilizando as competências linguística e situacional, propomos atividades diversificadas. O aluno expressa oralmente o seu pensamento, dando a sua opinião, por exemplo, num exercício de leitura de imagem ou num exercício de interação em contexto, onde, para além de se expressar verbalmente, deve ser capaz de utilizar estratégias interacionais que pressupõem uma perspectiva dialógica de comunicação entre pares, envolvendo os alunos em situações concretas do uso da língua com diferentes papéis a desempenhar. Produção écrite.
Apresentamos propostas diversificadas de produção escrita, sempre devidamente contextualizadas e orientadas para o uso da língua em situações reais, como aqui a escrita de uma carta formal ou ainda a descrição de uma imagem relacionando-a com um tema bem atual, a importância das novas tecnologias na vida dos jovens. Uma das nossas novidades para facilitar a vida da tarefa do professor, propomos tópicos orientadores, como podem verificar nos dois exemplos apresentados. No domínio da gramática, revise são propostos exercícios diversificados, sempre que é tratado um determinado conteúdo gramatical, como aqui, la voix passive, onde propomos 3 exercícios com diferentes graus de dificuldade. Outras das nossas novidades, sendo um nível de continuação, propomos a remissão para quadros de sistematização que se encontram no final do manual, na synthèse grammaticale, com a possibilidade de os conteúdos serem também consolidados no cahier d'activité e através da escola virtual. Formation spécifique. Cada unidade contempla documentos, a sua respectiva exploração e atividades exclusivamente concebidas para o aluno da formação específica, como a rúbrica, resume. Até agora estivemos a analisar os dossiês 1 e 2 do nosso manual. Terminamos com o dossiê 3, com um especial relevo para a exploração de um conto integral de origem africana, mais especificamente do Senegal, intitulado Anta et Mamadou. Lembramos que o nosso projeto dá especial atenção à importância do francês no mundo, à francofonia e à diversidade cultural a ela associada. Queremos destacar ainda uma proposta de análise de um filme conhecido internacionalmente, Intouchable, com as respectivas propostas de exploração. Todas as unidades do manual incluem também um projeto, ou seja, uma tarefa final da unidade, que visa motivar no aluno a curiosidade intelectual, o espírito criativo e de cidadania, desenvolvendo a competência de trabalho colaborativo, de acordo com o perfil do aluno no século XXI. Apresentamos sempre propostas diversificadas e aliciantes. Uma das nossas novidades, o projeto, é dividido em várias etapas devidamente explicadas, o que apoia e simplifica o seu desenvolvimento, facilitando a nossa tarefa e orientando os alunos. Outras das nossas novidades, os projetos, podem ser desenvolvidos em parceria com outras disciplinas do currículo, como, por exemplo, História A e B, Filosofia, Desenho A, Português, Geografia e ainda outras línguas, caso o professor assim o deseje. Passo agora a palavra à minha colega Lourdes, que vai finalizar a apresentação do nosso projeto. Bem, Angelina, de 2 em 2 unidades concebemos uma avaliação formativa para o aluno poder fazer o ponto da situação da aquisição de novos conhecimentos. Novidade: todas estas fichas de avaliação formativa estão de acordo com a tipologia do exame nacional para podermos começar a preparar os nossos alunos para o exame logo desde o primeiro ano. No final do manual, para os colegas que têm por hábito preparar e levar os alunos aos exames DELF, apresentamos ainda exames modelo originais, concebidos por nós, com base na estrutura de exame do tipo DELF e totalmente adaptados aos temas do programa curricular de francês. Outro componente do nosso projeto, o cahier d'activité, inclui atividades complementares ao manual, sobretudo no domínio da compreensão oral, com destaque para os ficheiros áudio que o aluno pode ouvir, trabalhando de forma autónoma o domínio da oralidade. Acreditamos todos que sentimos dificuldades em motivar os alunos para a leitura. Por essa razão, decidimos oferecer no nosso projeto uma obra integral em francês, uma obra notável e acarinhada que muitos já conhecem em português e tem cativado leitores dos 8 aos 80 anos. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Novidade: a obra é acompanhada com as ilustrações originais e propostas de exploração adequadas à faixa etária. O nosso projeto inclui ainda o cahier du professeur, com planificações, fichas de avaliação das diferentes unidades, fichas de trabalho sobre festividades e sobre o cinema francês. E o extra en français, s'il vous plaît, com fichas de trabalho complementares para cada unidade do manual. Tendo em conta a realidade educativa atual,
Os recursos digitais são sempre uma mais-valia. O nosso projeto apresenta inúmeros. Para aceder aos recursos digitais associados a este projeto, basta entrar na escola virtual e abrir o manual digital. Encontrarão a iconografia relativa aos recursos na banda lateral e em contexto. Por fim, relembramos todos os componentes do nosso projeto en français, s'il vous plaît. São componentes diversificados que vos ajudarão na lecionação dos diferentes conteúdos e que, sem dúvida, motivarão os alunos para a aprendizagem da língua francesa. O manual, o cahier d'activité com a obra integral Le Petit Prince, o cahier du professeur, o extra en français, s'il vous plaît, e, finalmente, a componente digital do nosso projeto, onde, para além dos recursos digitais projetáveis, encontra todos os documentos do cahier du professeur em formato editável. Informamos que já seguir para o conceito pedagógico da vossa escola, ao cuidado da representante ou do representante da disciplina, o nosso projeto para o 10º ano de escolaridade en français, s'il vous plaît. Para terminar, gostaríamos de salientar que, a quando da elaboração deste nosso projeto, tivemos o cuidado de estar atentas às vossas preocupações e necessidades. Por essa razão, incluímos todas as novidades que fomos destacando ao longo da nossa apresentação. Queremos que este projeto facilite o vosso trabalho e responda aos vossos pedidos. Nunca devemos esquecer que, tal como o Petit Prince, quando diz «Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé», o nosso papel enquanto professores é cativar os nossos alunos para a língua de Molière, criando laços para a vida inteira. Esperamos que o nosso projeto vos tenha cativado também. Agradecemos a vossa atenção. Merci beaucoup et à bientôt. O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo.
Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. Ainda se lembra de como aprendeu a conjugação de verbos? É certamente algo que lhe é muito natural. Mas os seus alunos, particularmente na aprendizagem de uma nova língua, vão precisar de alguma ajuda com este tema. Para o efeito, desenvolvemos o Conjugador Verbal Interativo. Uma ferramenta que reúne e coloca à sua disposição e dos seus alunos a conjugação dos verbos mais utilizados em cada língua: português, inglês, francês e espanhol, nos modos e tempos adequados ao respectivo nível de ensino. No separador Conjugar, é possível pesquisar e consultar a conjugação dos verbos. Pode ver-se a conjugação completa ou filtrar por modo, tempo ou pessoa. O modo Jogar possibilita a consolidação destes conteúdos com desafios de 10 questões cronometradas e organizadas em 3 níveis de dificuldade. Tudo numa ferramenta simples, intuitiva e de fácil acesso.